gravando. Boa noite, queridas irmãs. Como foi dito aí, hoje eu sou o bendito fruto entre as mulheres. Vamos orar ao Senhor, então. Eu convido para essa oração a nossa irmã Camila Hernandes. Vai nos elevar a Deus em oração. Você só me pega porque eu não estou na igreja, né? Aí aproveita, aproveita não, se você quiser, da igreja eu te dou uma palavra para você falar, te dou uma oportunidade. Camila, aqui é só... Camila, então, Camila, aqui faz parte do seu bastidores, entendeu? Porque aqui então, quase aqui ninguém mais vê, então aqui você pode. Entendeu? Mas se quiser, eu posso chamar no domingo de ceia, quando estiver bem cheio a igreja. Aí eu chamo você para orar lá na frente do microfone e ainda peço para você cantar um hino. Você cantar um hino. Ele está te treinando, Camila, aqui. Ele está te treinando aqui, te preparando para chegar lá na igreja. Nada, fica aqui mesmo. Preparação. Você viu a Letícia gente, está gravando, né? a gente está esquecendo isso. Aqui, deixa a mamãe orar. Peraí. Deixa eu sentar aqui direito. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu até aqui, Deus. Venha, Senhor, abençoar a nossa reunião, que tudo que aqui for falado, Senhor, seja para nossa edificação, Deus. Muito obrigado por cada um que aqui está nessa sala. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, abençoando seus lares, suas famílias, Senhor, protegendo de todo mal e principalmente desse vírus terrível, Senhor. Nos abençoa, nos proteja. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Pois bem, então vamos continuar aqui a nossa leitura. Eu vou fazer a leitura do capítulo 4, é um pouco mais extenso do que os outros. Mas o capítulo 3 já acabou? Não, falta um pouquinho ainda. Calma. Acalma o teu coração. Nós vamos chegar lá. Deixa eu ler aqui o final. O Ministério de Louvor está aí, ó. Aí. Tentando. Está tentando. Domingo foi muito bom. Foi, benção pura. Nossa, foi mesmo. Meu culto de domingo foi na segunda. Minha vontade de se levantar daquela cadeira, ó. Muito bom. Ué, a Tiara caiu? Caiu. Caiu. Você manda mensagem para ela que ela pode entrar de novo, que vai entrar direto. Pode ser internet. Gente, mas muito foi uma benção, né? Poxa vida, ó. Muito bom. Chorei o tempo todo. Nossa, foi benção mesmo. Nossa, os louvores foram escolhidos, ó. É verdade. Tudo. Nos fez elevar mesmo a oração a Deus, né? Nosso louvor. Foi benção, né? Vamos lá, então. Daqui a pouco ela entra, né? Eu acho que ela vai entrar. Ela vai entrar. Tá, manda mensagenzinha para ela aí. Pode ser internet também. Então, página 56, vou ler novamente essa parte, uma conversa, um encontro. Né? Eu queria até que ela ouvisse essa parte aqui. Seria legal. Tá. Espera um pouquinho. Tá entrando? Beleza. Vamos aguardá-la. Tá entrando, tá. 56. É muito pequenininha, né, pastor? Oi? A letra desse livro é muito miudinha. Para mim, mesmo com óculos, é muito pequena. Ainda mais a parte rodapé. Embaixo mesmo. Vamos lá, a Tiara já conseguiu voltar. Então, vamos lá, fazer essa leitura aqui na página 56. Ô, Tiara, a Andréa mandou um link para você. Botou um link lá no Zoom, que eu acho que dá para você acessar, não sei se capítulos do livro. Depois você dá uma olhadinha lá. Vamos lá. Uma conversa, um encontro. Temos, portanto, uma definição de oração que tanto confirma seu caráter difuso, quanto nos ajuda em uma distinção importante. Toda oração consiste em responder a Deus. A gente leu isso, estou repetindo. Em todos os casos, é sempre Deus que dá o primeiro passo. O ouvir sempre precede o pedir. Né? Então, Deus que está ouvindo. Né? Deus vem a nós primeiro ou jamais estenderíamos a mão em sua direção. No entanto, nem todas as orações são semelhantes ou igualmente eficazes em se relacionar com Deus. Quanto mais claro o nosso entendimento de quem é Deus,
melhores as nossas orações. A oração instintiva é como sinalizador de emergência reagindo a um senso genérico de realidade de Deus. A oração como dom espiritual é uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Vocês lembram, né, que o Timothy Keller aqui ele faz uma diferenciação sobre vários outros tipos de oração, né, de vários outros tipos de religião, né? Ele vai fazer essa distinção e vai fazer uma da oração profética, que ele vai chamar de profética, não sei se vocês lembram disso, né? Porque ele vai usar uma oração, ele vai falar de uma oração instintiva, que aquelas pessoas têm assim o senso natural de que existe um Deus. Então, várias religiões se utilizam de oração para falar com Deus. Eu estou botando entre aspas, porque o problema é a mediação e o problema é qual Deus, né? Nós estamos falando aqui do Deus cristão. Então, é o Deus, o único Deus que nós queremos ser, o único Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus da Palavra de Deus, o Deus de Israel, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, ele vai dizendo que a nossa oração se torna cada vez mais eficaz conforme nós vamos conhecendo melhor a Deus, né? Então, conhecendo melhor a Deus, a nossa oração melhora. Conhecendo melhor o caráter de Deus, conhecendo melhor através da Bíblia, né? Conhecendo melhor os atributos de Deus, a gente consegue fazer uma oração com um dom espiritual, que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, contudo, a oração pode ser ainda mais que isso. Muitas de nossas conversas, ou talvez a maior parte delas, são, de certa forma, superficiais. As pessoas conseguem trocar informações sem se revelar muito. A gente falou isso na semana passada, né? Que a gente se relaciona com outras pessoas e não necessariamente a gente precisa se revelar quem a gente é, né? Então, a gente encontra uma pessoa na fila de um banco, né? Ou encontra no mercado, conhece uma pessoa no mercado, a gente começa a conversar com a pessoa e a gente vai falar de coisas triviais do dia a dia, né? E geralmente a gente começa uma conversa assim, essa fila demorando, né? Aí a outra pessoa vai, nesse mercado aqui os caixas demoram muito. Aí daqui a pouco está conversando um monte de coisa, né? E quando você tem essas conversas assim, você de fato não vai dizer assim, eu tenho problema tal, sou casada com fulano de tal, uma fulano de tal é assim, assado, não sei o que. Tem gente que fala, né? Mas não é não é a regra, né? É uma exceção. A gente geralmente fala coisas do nosso coração, da nossa vida, com quem a gente tem intimidade, pessoas que nós temos um relacionamento mais profundo, né? Então, ele vai dizer assim, o aprofundar da relação com Deus está necessariamente ligado ao conhecê-lo. E aonde nós conhecemos a Deus? Através da palavra de Deus, através das Escrituras, nós temos um conhecimento pleno, né? Eu não posso dizer pleno, né? Mas o máximo, né, que a Bíblia nos revela sobre Deus, a gente pode, então, assim, ter uma oração mais eficaz. E aqui, na página 58, lá na parte ouvir e responder, ele vai dizer assim, na maior parte do grande livro do Antigo Testamento, cujo título leva seu nome, Jó, né, o livro de Jó, Jó clama a Deus em oração angustiada. Apesar de todas as suas queixas, jamais ele se afasta de Deus ou lhe nega a existência. Em vez disso, processa sua dor e sofrimento por meio da oração. Todavia, Jó não consegue aceitar a vida que Deus o está chamando a viver. Então, o céu se enche de nuvens e Deus lhe fala de um redemoinho. Jó 38:1. O Senhor relata em vívidos detalhes a criação, a sustentação do universo e do mundo natural. Atônito, Jó se humilha diante dessa visão mais profunda de Deus e é transformado. Ele, enfim, dirige ao céu uma oração poderosa de arrependimento e adoração, né? No livro de Jó, nós temos aquelas questões de um monólogo, né, extenso de Jó, porque ele passa uma grande parte do livro falando com Deus e Deus não o responde,
né? Deus fica em silêncio em determinado momento, né? E ele sofre todo tipo de acusação dos seus amigos. E quem conhece a história sabe dos sofrimentos que Jó passa e vive. E aí ele vai dizer que o autor, Timothy Keller, né, que quando Deus resolve responder, Deus já faz um relato da criação e de como ele tudo sustém. E diante desse conhecimento do poder de Deus, do domínio de Deus, da soberania de Deus sobre a história, sobre todos, né? Sobre toda a terra, sobre toda a história, Jó reconhece a sua pequenez, reconhece a sua insignificância diante de um Deus criador. E aí a oração de Jó é diferente, né? Ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza, né? Continuando aqui, página 59, lá no primeiro parágrafo. A questão proposta pelo livro surge bem no começo. É possível um homem ou uma mulher amar a Deus somente por quem ele é, de modo a sentir um contentamento fundamental na vida, independentemente das circunstâncias? Esse é o grande desafio de Jó, né? Porque Jó é chamado a amar a Deus diante de toda calamidade, né? De toda dificuldade, de circunstâncias completamente adversas. Em outras palavras, é muito fácil amar a Deus ou dizer que ama a Deus quando tudo está muito bem, né? Quando temos casa, quando temos comida, quando temos os nossos filhos estão bem, nosso casamento está bem, nossa vida financeira está ótima, estamos bem no trabalho. É muito mais fácil, em tese, né, você dizer que ama a Deus. Agora, quando você não tem nada disso, como é que você vai amar a Deus quando você não tem? Como é que você vai demonstrar esse amor por Deus quando você não tem mais nada disso? Tudo isso lhe é tirado. Essa é a grande proposta que surge no começo do livro, quando Satanás, né, ali na figura do acusador, né, o capítulo 1 de Jó é uma corte celestial, é como se fosse um tribunal mesmo. Então você tem Deus como juiz, né, o Senhor Deus como juiz do trono, aí você tem ali o júri, que seria os anjos, né, e vem o promotor, que é o acusador, né, que é o diabo, e ele vem trazer uma acusação contra Jó. Então é igualzinho um processo judicial. Ele vem ao juiz, faz uma petição, é igual o Ministério, ele está fazendo trabalho do Ministério Público, ele apresenta uma denúncia, né? Ele oferece uma denúncia, essa é a expressão correta, né? Ele oferece uma denúncia contra Jó. E ele vai dizer assim: é muito fácil ele te servir, tendo tudo, próspero, cheio de filhos. Ser cheio de filhos no Antigo Testamento para o hebreu também é ser próspero, tá? Mas ele era próspero financeiramente também, tinha vários empregados, tinha um bom negócio. Então o acusador vai dizer assim: é fácil servir com tudo isso. Aí você conhece a história bíblica, né? Lhe é tirado os filhos, lhe é tirado os bens, mesmo assim ele não maldiz a Deus. Aí o acusador vai de novo no tribunal e como a gente diz lá no direito, né, atravessa outra petição, né, pedindo que ataque, que Deus permita que o corpo de Jó sofra algum dano, porque ele tem saúde ainda, né? E aí continua o sofrimento de Jó nessa situação, né? Então a proposta é o quê? Jó vai servir a Deus e vai amá-lo, mesmo não tendo nada e até a sua saúde comprometida, ao ponto da sua mulher dizer assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez? Não? Continuando aqui, página 59, parágrafo 2º. O que aconteceu? Quanto maior a clareza com que Jó enxergava quem era Deus, mais plenas suas orações se tornavam, passando da simples queixa à confissão, ao apelo e ao louvor.
No fim, ele é transformado e se torna capaz de enfrentar qualquer coisa na vida. Ele alcançou esse novo nível de caráter refinado pela interação entre ouvir a palavra revelada de Deus e responder em oração. Quanto mais verdadeiro seu conhecimento de Deus, mais fecundas suas orações se tornarão, e mais vasta e radical foi a transformação em sua vida. Então, percebe? Quanto mais ele foi conhecendo quem Deus é, mesmo diante de toda a luta que ele vai passar, mais clara, nítida, plena e correta é a oração. Então, conforme ele foi conhecendo a Deus melhor, a sua oração se tornou mais eficaz, né? E aqui o Timothy Keller continua, parágrafo 3º. O poder das nossas orações, portanto, não se encontra primordialmente em nosso esforço e luta, ou em uma técnica qualquer, mas em nosso conhecimento de Deus. Você pode responder, mas Deus proferiu palavras audíveis a Jó no meio de uma tempestade? Gostaria que também falasse comigo desse jeito. A resposta é, temos algo melhor, uma expressão incalculavelmente mais clara do caráter de Deus. No passado, Deus falou a nossos ancestrais, por intermédio de profetas, muitas vezes e de várias maneiras, mas nesses últimos dias ele nos tem falado por seu Filho. O resplendor da glória de Deus é a representação exata do seu ser. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, né? O Logos. Você lê lá o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, o prólogo, né? No princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus, pois não há comunicação da parte de Deus mais abrangente, pessoal e bela do que ele. Não podemos olhar diretamente para o sol. A glória dele arrebataria e destruiria nossa visão de imediato. Temos de contemplá-lo através de um filtro, para assim enxergar seus monumentais raios e cores. Quando olhamos para Jesus Cristo como ele nos é mostrado nas Escrituras, contemplamos a glória de Deus através do filtro de uma natureza humana. Essa é uma das muitas razões, como veremos, pela qual os cristãos oram em nome de Jesus. Por intermédio de Cristo, a oração se transforma no que o reformador escocês John Knox, que, abrindo aqui um parêntese, foi ele que fundou a igreja presbiteriana, tá? John Knox, que a igreja presbiteriana é uma igreja escocesa, veio da Escócia, né? John Knox é o fundador aí da igreja presbiteriana, não foi Calvino, foi Knox. Então, chamou de uma conversa, então John Knox chamou de uma conversa sincera e próxima com Deus. E no que João Calvino chamou de conversa íntima dos crentes com Deus. Ou, em outra parte, comunhão dos homens com Deus. Uma interação comunicativa de mão dupla, pois por meio dele, Cristo, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, pois bem, aqui encerra o capítulo 3. Né? Então, ele vai dizer assim, a gente vê a glória de Deus através de Cristo. Cristo é a revelação máxima de Deus. Então, Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, é o clímax da revelação de Deus. Como eu sempre falo, né? Deus foi se permitindo conhecer ao longo do tempo, da história. Então, quando você lê cronologicamente, quando você faz uma leitura cronológica, lembrando que os livros do Antigo Testamento não estão em ordem cronológica, tá? Então, quando eu falo uma leitura cronológica, e tem até, eu posso até disponibilizar depois, um plano de leitura cronológico. Quando você faz a leitura cronológica, como eu falei, os livros não estão na ordem cronológica, eles estão na ordem que foi colocada pela Septuaginta quando foi feita a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Então, se manteve essa tradição da ordem dos livros do Antigo Testamento até hoje. Então, quando você lê de uma forma cronológica,
você vai perceber que Deus vai se permitindo a conhecer. Eu já até falei que tudo indica, isso aí é uma interpretação um pouco mais crítica, que a gente chama de método histórico crítico, é um método alemão de crítica textual. Então, tudo indica que antes de Deus se revelar a Moisés, lá no Sinai, na sarça ardente, né, que é o símbolo da nossa igreja, embora não pareça, mas é uma sarça ardente, né, muitas vezes não parece. Então, quando Moisés recebeu a revelação de Deus ali, tudo indica que antes daquele evento, Israel ainda era, de alguma certa forma, politeísta. Então, quando você vê expressões antes de Moisés, dizendo assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tudo indica que eles adoravam os deuses dos pais. E como Deus está se permitindo conhecer ainda, eles não entendiam que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o mesmo Deus. Tanto é que quando Deus se revela a Moisés na sarça, quando Moisés pergunta quem ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ali você vê que ali passa-se a ter o entendimento que Deus ele é único, ele é um só. Não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e outro Deus de Jacó, não é um Deus só, Deus único. E tudo indica que, a partir daí, Israel se torna monoteísta, né? E não mais politeísta, mas monoteísta, crendo somente em um Deus. Então, você vai vendo, Deus vai se deixando conhecer. Então, depois ele vai se revelando mais e mais. Aí vem as tábuas da lei, porque Moisés foi o grande legislador de Israel, né? Ele foi o grande deputado, né? Vamos dizer assim, se fosse hoje, que trouxe as leis, né, de Deus. Tanto é que lá no Monte das Transfigurações do Novo Testamento, quando aparece, vocês lembram desse texto? Quando aparecem duas figuras, você lembra quem são as duas figuras que aparecem no Monte da Transfiguração? Quando o povo olha assim e vê Jesus com um semblante transfigurado, brilhante, tem duas figuras ali que aparecem. Vocês lembram quais são os personagens? Fala aí, André, você está com vontade de falar. Não quer falar, não. São dois personagens. Um é Elias, né? E o outro é quem? Você está falando sem áudio, Andréia. Moisés, porque a lei e os profetas, não é? Exatamente isso. A lei, Moisés e os profetas, Elias. A representação dos profetas é Elias, a representação da lei, Moisés. Então, você vê a importância. E aí Deus foi deixando se conhecer. Então, Deus vai demonstrando a sua vontade, seu caráter, aquele sacrifício que Deus pede lá no Antigo Testamento também. Mas antes ainda de Moisés, para que Abraão sacrifique seu filho Isaque, por que Deus pede aquilo? Por dois motivos: provar a fé e para mostrar que Deus não aceita sacrifício humano, muito menos de criança. Porque os povos vizinhos ali, os outros deuses, tinham essa prática de se sacrificar até crianças. Por exemplo, havia o culto lá a Moloque, né? Se matavam crianças, matavam mulheres virgens, em outros cultos pagãos, né? Se faziam sacrifícios aos deuses, ou deusas, ou casal de deuses, né? Que existia casal de deuses também, dentro do panteão lá, de várias civilizações, como egípcios, mesopotâmios, né? Então, tinha esses sacrifícios também. E Deus queria mostrar, não, você vê, Deus vai se revelando e vai revelando o seu caráter. E ele vai se revelando um Deus único, um Deus que não exige esses tipos de sacrifícios humanos. Pessoal, temos 1 minuto aqui para acabar e eu vou colocar o link de novo aí, tá bom? Tá joia? Tudo certo? Vocês podem falar alguma coisa agora. Tá tudo certo, né? Eu estava lendo sobre essa passagem, que é Gênesis 22, sobre Abraão
e leva seu filho a sacrifício. Mas a Isso. Bíblia não fala que ele conta para a esposa dele sobre essa entrega do filho. Não fala, né, pastor? Que eu lembre, não. Não, não tem relato disso. Eu não lembro agora. Agora eu tenho que reler para lembrar. Porque eu fiquei pensando assim, foi uma coisa dele com Deus, né? Ele não precisou dizer isso para a esposa.